seguidores da RDK. Estamos aqui no Hospital São José, que hoje completa um mês de funcionamento da UTI. A UTI era esse grande sonho do São José e foi construída por muitas mãos, com parcerias de pessoas físicas, pessoas jurídicas. A área política se envolveu fortemente, as administrações, recursos vieram da própria mantenedora do hospital, a Divina Providência, e juntos, todos juntos, conseguimos, então, no dia 23 de junho, um mês atrás, inaugurarmos ou iniciarmos os trabalhos da UTI. Aqui conosco para falar sobre esse assunto está o Dr. Nelson, que é o coordenador da UTI, o coordenador médico da UTI, a Rose, né, e a Niura, né, que são mais do corpo administrativo, do corpo financeiro da instituição. Vamos começar com o Dr. Nelson, então. Dr. Nelson, nos diga como é o trabalho de uma UTI. O trabalho de uma UTI, ele é um trabalho constante, que exige uma equipe muito bem coordenada, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, demais profissionais da equipe multidisciplinar, administrativo, né, para que nós possamos entregar uma possibilidade de cura dos pacientes que estão criticamente doentes, aqueles pacientes que têm risco de morte, às vezes risco de perda funcional importante. A gente precisa de tudo isso. Eu tive a graça de conseguir montar uma equipe, tanto médica quanto dos outros profissionais. É uma equipe que a gente pode confiar e que vai fazer um bom trabalho. Quantos profissionais formam essa equipe? Bom, a gente pode falar por turno que precisa ter um médico. Eu fico meio assim de sobreaviso, mais ou menos, para resolver algumas intercorrências. Tem que ter um enfermeiro, 5 técnicos de enfermagem, um fisioterapeuta e um nutricionista. Isso é o que temos na UTI agora. Estamos buscando também suporte de fonoaudiologia, psicologia, né? Então envolve bastante profissionais. A gente pensa que isso é por turno, né? Então tem que ter sempre um médico a cada turno, um enfermeiro cada turno, 5 técnicos cada turno e demais profissionais. Então envolve muita gente que o hospital precisou buscar para montar essa equipe. Agora a Rose vai poder nos falar, porque nós estávamos aqui uns dias antes da inauguração e a Rose estava nessa demanda louca de buscar profissionais. É difícil montar-se uma UTI, buscar pessoas para montar a UTI? Sim, a gente buscou a partir do zero e a gente estava com um prazo bem reduzido para fechar uma equipe, né? E a gente precisava buscar profissionais com bagagem, né? Então a gente iniciou buscando dentro da instituição alguém que já tinha uma vivência de UTI, né? Que já tinha trabalhado. E a partir daí a gente foi fazendo seleções. A gente foi, assim, bastante feliz, como é uma área bem específica e os profissionais têm um desejo dessa área, né? Então, profissionais que realmente gostam. Então, a gente conseguiu fazer a seleção. A gente iniciou com 4 técnicos e hoje a gente já fechou com 5. Então, a gente começou inicialmente com 6 leitos, até a gente dar uma organizada nesse sentido, da equipe dar uma integrada, e agora a gente fechou a equipe. Não é simples, né, a gente fazer um processo, mas a gente teve a ajuda da rede, ajuda de todos os RHs ali para a gente fazer esse mutirão de seleção, de entrevistas coletivas e de ver documentação. Então a gente conseguiu fazer o processo em tempo bem recorde, assim, que foi um grande desafio, né? Mas com a grata satisfação de ter fechado essa equipe, assim. A gente está construindo agora a parte teórica, trazendo os protocolos, a parte assistencial toda. Então a gente está, o trabalho está começando ainda, né? A gente tem muita coisa para construir, mas a gente está olhando para a história de São José, para a caminhada do São José e pensando o quanto que muda, né? E o quanto que a gente pode fazer a diferença. A nossa porta de entrada, aqueles pacientes que ficavam represados ali na sala vermelha esperando leito, hoje a gente tem a possibilidade
de receber e dar essa assistência especializada, né, num tempo muito recorde, assim. Então, é uma satisfação imensa, assim, a gente poder estar fazendo parte dessa história e desse novo lugar de São José, porque a partir de agora muda todo o contexto da instituição, né? Ótimo. Doutor, de onde vêm os nossos pacientes? Já vieram de outros municípios mais distantes? Sim, a maior parte deles é de Arroio do Meio mesmo, né? Aqueles pacientes assim que eles ficavam alguns dias na emergência aguardando a estabilização, né? Agora a gente consegue trazer eles para a UTI mais rápido. Então, foram 31 pacientes nesses 30 dias no total e 17 são de Arroio do Meio. Tá? Aí a gente tem pacientes de municípios próximos, principalmente Lajeado e Teutônia, que são os municípios maiores aqui da região, e tivemos pacientes também de Taquari. Tá? E aí pacientes de municípios distantes, porque a nossa UTI ela é uma UTI que está no programa Inverno da USH, né? Então ela pode receber pacientes com síndrome respiratória de todo o estado. Então a gente recebeu paciente de Caxias do Sul, de Rio Pardo, que eu me lembro agora, e alguns outros municípios distantes também. A maior parte é do Vale do Taquari, mas a gente pode receber de municípios distantes. Essa migração que se dá entre pacientes, vem lá de longe, vem lá de outro município, ela passa por um centro de regulação, que chama, né? Sim. Como funciona esse centro? É a Central Estadual de Leitos, né? Central Estadual de Regulação. E quando eles têm um paciente em ventilação mecânica, principalmente, essa é a principal indicação, fora de UTI, né, eles buscam leitos disponíveis no estado. E às vezes a nossa UTI está com leito disponível, então vai receber o paciente de fora. Então ficou o paciente na UPA de Caxias do Sul, que foi encaminhado para nós. Esse paciente chegou em ventilação mecânica, já foi estubado, está de alta, aguardando o leito em um hospital em Caxias do Sul. Chegou um paciente de Rio Pardo, foram, se não me engano, 3 pacientes de Teutônia, 4 de Lajeado, né, que a gente vai tratando e tentando, depois, quando encerra o tratamento, esses pacientes voltam para a sua cidade de origem. Se eles vêm com essa infecção aguda respiratória, qual é o tempo de demanda? Qual é o tempo que ficam na UTI? Depende de cada caso? Depende caso a caso, né? Às vezes é uma resolução simples, às vezes é mais complexa, né? Às vezes resulta em óbito, às vezes a gente não consegue resolver, como acontece em qualquer serviço. Mas como esses são os pacientes mais complexos de UTI, né, com problemas respiratórios, resulta que a nossa UTI tem uma média de permanência um pouco acima das outras UTIs, né? Como nós não podemos receber pacientes pós-operatório, que são mais simples, pacientes com doenças mais simples, a gente recebe os mais graves, que são os que respiram por aparelhos. Então a gente tem um tempo de permanência maior, né? Geralmente mais que 5 dias, assim, para conseguir que eles voltem a respirar sozinhos. Para se manter tudo isso, né? Para se manter essa equipe, né, especializada, esse atendimento especializado, essa atenção 24 horas, é óbvio que requer recursos. E daí entra a nossa amiga Niura. O que tu pode falar sobre isso, amor? Bom, realmente, então, a parte econômica, né, da sustentabilidade de uma UTI é uma estrutura como se a gente fizesse um hospital à parte, né, comparando com o nosso São José sem UTI. Então, atualmente a gente avalia, hoje estamos fechando os 30 primeiros dias da UTI, então a partir de agora a gente vai ter os nossos números mesmo da nossa UTI do São José, porque até então a gente está trabalhando com previsibilidade de valores através de UTIs das nossas outras unidades de saúde da rede, que gira em torno de 450 a 500 mil mês, para manter toda essa estrutura complexa, né, já dita pelo Dr. Nelson e pelo Arroz. Então, o nosso desafio administrativo realmente ele é outro, ele é muito grande, porque sustentar e manter o equilíbrio de uma estrutura complexa dessas, a gente precisa fazer com muito cuidado para que não inviabilize economicamente a estrutura toda do hospital. O doutor falou que
que a nossa UTI está vinculada a um programa do Estado. Isso. Atualmente, então, nos próximos 90 dias, nos próximos 60 dias, porque hoje já passamos por 30, a UTI está vinculada ao programa Inverno Gaúcho, que é um programa do Estado, onde que a gente vai receber uma receita fixa mensal por estes 90 dias para manter os 10 leitos da síndrome respiratória. E depois esperemos, então, a liberação para o federal, né? Isso aí, a habilitação federal destes 6 leitos, né, que serão vinculados ao Sistema Único de Saúde e os 4, então, privados e convênios. Ótimo. E agora eu acho que as meninas vão fazer um jogralzinho para me falar o que modificou a vida do Hospital São José. A Rose está aqui há 30 anos e a Niúria está aqui há 15 anos, né? Então, toda essa dinâmica, o que se percebe de diferente na dinâmica do hospital? Olha, muda tudo, né? Muda comportamento, muda olhar, muda percepção. A gente está tendo contato com um perfil de paciente que não se tinha e para isso tem que ter contato com várias outras áreas, né? Várias outras especialidades que a gente vai ter acesso dentro da instituição, que também a gente não tinha, então hoje vai ter volume para ter acesso a outras especialidades. Eu acho que o São José realmente vai para um lugar muito diferente. A gente, e além de ter um monte de gente nova, a gente fazer essa integração de todos esses profissionais, de trazer para o perfil da rede, para o carisma da rede. Então também é uma caminhada, é uma jornada, a gente tem um propósito do cuidado amoroso à vida. Então a gente trazer todo mundo para esse propósito é também um trabalho que a gente vai fazer e vai estar construindo, né? Eu acho que a gente fica feliz por ver esse avanço do hospital, nessa mudança de área, de momento, de visão, de comportamento. Eu acho que todo mundo começa a olhar de um jeito diferente para o paciente, né? Porque se aprende muito, né? Com essas coisas novas e o diferente que está acrescentando na instituição. Eu acho que olhando para a nossa história, que estamos aqui, né, todo esse tempo, é um orgulho muito grande fazer parte desse momento aí com o hospital, com a UTI, porque como a Rose falou, eu acho que em 30 dias a gente ampliou o quadro em aproximadamente 40 colaboradores, né, novos. Então, a gente transmitir esse propósito da rede, que é o cuidado amoroso da vida, para eles, porque eles precisam acontecer de uma maneira natural entre os colaboradores, que transpareça para o paciente, os familiares, né, de uma maneira natural, que não precise ser treinado, né, o cuidado amoroso da vida, que deve ser uma virtude de todos. Então, é um orgulho grande, porque é um hospital novo, é um novo momento do São José. Então, a nossa angústia de antes olhar para esse paciente que ficava na emergência aguardando a estabilização e hoje a gente poder ter o cuidado realmente amoroso e digno destes pacientes dentro da UTI é uma satisfação imensa. Eu acho que essa UTI em particular ela foi uma iniciativa da comunidade de Arroio do Meio que está voltando para a comunidade. Como o Dr. Nelson já disse, em 30 dias a gente recebeu 17 munícipes de Arroio do Meio. Então, era realmente uma necessidade mesmo, mostra a necessidade, né, de manter uma estrutura como essa. Doutor, cuidar de uma UTI é um desafio. Como está sendo para o senhor? Olha, é bem novo, porque eu sou intensivista há 8 anos, né, mas eu fazia o meu horário e ia para casa. Né? Agora eu preciso cuidar desse fluxo. Qual paciente vem, qual paciente pode ter alta, precisamos ver que tipo de pacientes a gente consegue receber, o que o meu plantonista precisa. Tem alguns médicos que têm uma cancha grande do UTI, outros que não tem tanto, então eu preciso dar um suporte maior aqui, um suporte maior lá, equipe de enfermagem diferente, né? Fisioterapeuta, e a gente vai construindo,
acha que está tudo certo e de repente vem uma demanda nova. Então a gente sempre se adaptando. Ótimo, então. Então, vamos todos juntos para esse desafio e que o São José cresça cada vez mais, né? Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, tchau.